Amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Hoje faremos mais um estudo baseado na doutrina espírita e cujo tema é Ouvirás de Certo, que está no capítulo 25 do livro Palavras de Vida Eterna. Bom, antes de iniciar esse nosso estudo, a nossa reflexão, eu escolhi o livro Agenda Espírita, por Chico Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito André Luiz, para que possamos fazer uma leitura inicial e nos ambientarmos com o trabalho de hoje. Abrimos então no capítulo 28, no qual temos o seguinte título: Efetivamente. Vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor, é amparar substancialmente sem pruridos de personalismo para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é discutir, é auxiliar por meio do espírito de serviço e da boa vontade o entendimento daquele que ignora. Por fim, amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Muito oportuno com o tema de hoje, no qual justamente nós vamos tratar de algo tão importante para nós. Quer renunciar aos caprichos, como está dizendo aqui André Luiz, sacrificar-se, para que realmente o nosso foco esteja no amor, na luz divina que espera por nós. Bom, já envolvidos com o trabalho que iremos estudar hoje, que iremos realizar, eu convido então a todos para que possamos fazer uma prece com essas possibilidades que temos hoje do mundo digital, que possamos dar as mãos em espírito e assim levarmos os pensamentos a Deus, a esses emissários de luz enviados por Ele, nosso Pai, irmãos crísticos que nos ajudam nessa nossa tarefa, nessa nosso caminho em direção à luz que Deus nos concede. Que Cristo, esse nosso irmão maior, esteja conosco. Que nossos irmãos de luz assim também estejam nos guiando, nos dando a intuição, a tranquilidade, a paz, para que possamos, de alguma forma, conduzir da melhor maneira possível aquilo que temos em nossas mãos em prol do nosso próprio crescimento e principalmente em prol da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo. Agradecendo a presença dos amigos de luz que nos iluminam, que nos amparam, que nos intuem e que nos acolhem em nossos lares, onde estivermos, que possamos iniciar o estudo de hoje. Que assim seja. Bom, feita essa introdução, o que nós vamos estudar hoje, como eu já falei, é um texto que está colocado no livro, que está psicografado no livro Palavras de Vida Eterna, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Antes de falar desse texto, eu queria fazer uma breve introdução de uma lembrança que me ocorreu muito interessante a respeito desse tema. Kardec, antes dele efetivamente consolidar toda a doutrina espírita, lá já em 1855 ele começou a ouvir falar das mesas girantes, aqueles fenômenos que estavam ocorrendo em toda a Europa, já começou a acompanhar isso em 1857, ou seja, 2 anos depois, ele publica em 18 de abril o Livro dos Espíritos, com várias questões, enfim, esclarecendo vários tópicos a respeito daqueles fenômenos que ocorriam na Europa naquela época. Mas é interessante que
Eu falei 1855, passou 1857, mas foi em 1860, mais precisamente 12 de abril, quase 3 anos depois dele ter publicado o Livro dos Espíritos, que foi recebida uma psicografia na casa do senhor Dearro, me perdoem a pronúncia, por meio do médio senhor Crozet. E essa comunicação espírita, Kardec nem estava próximo, mas era justamente voltado para ele e para a missão dele. Essa comunicação ela se encontra nas obras póstumas e é bastante interessante para o nosso tema de hoje que nós façamos uma introdução justamente lendo a respeito do que os espíritos disseram a respeito da missão de Kardec. Fazendo a leitura, eles fazem uma introdução e em seguida eles colocam assim: estamos a seu lado, e que os espíritos de sabedoria se sentirão felizes por poderem assisti-lo em sua missão. Quantos desejariam desempenhar a sombra desta missão para receberem a sombra dos benefícios que decorrem dela? Olha só que já é interessante. Ele já coloca assim: estamos ao seu lado. Os espíritos de sabedoria se sentirão felizes por poderem assisti-lo. Kardec tinha recebido, naturalmente, antes no seu planejamento encarnatório, essa missão de codificar a doutrina espírita, de trazer dos espíritos os ensinamentos que iriam esclarecer o maravilhoso Evangelho de Jesus. E ele sabia, ele vinha com essa missão. Mas ele, naturalmente, era uma missão que muitos, como os espíritos assim colocam, desejariam desempenhar justamente por quê? Por conta da sombra dos benefícios que ocorrer depois. Imagina, os benefícios posteriores, mas nem fala dos benefícios, ele fala a sombra dos benefícios que ocorreriam depois. Tamanhos seriam os benefícios dessa missão que Kardec tinha de codificar a doutrina espírita. E o mais interessante é o seguinte: devido a magnitude dessa missão, ainda falam assim: espíritos de sabedoria se sentirão felizes por acompanhar Kardec. Imagina, para um trabalho grandioso daquele, naturalmente existiriam vários espíritos interessados nessa divulgação, nesse esclarecimento do amor e do bem trazidos por Jesus. Na mensagem da continua: ela, porém, e é aqui onde vem a parte que se encaixa no nosso estudo de hoje, ela, porém, é perigosa e, para cumpri-la, são necessárias uma fé e uma vontade inabaláveis, assim como abnegação e coragem para afrontar as injúrias, os sarcasmos, as decepções, e não se alterar com a lama que a inveja e a calúnia atirem. Aqui a mensagem já dá o tom adequado do peso, por outro lado, que se daria dessa missão de Allan Kardec. Por um lado, naturalmente, estavam sendo evidenciados as benesses que seriam conquistadas pela conclusão dessa grandiosa missão. Por outro lado, os reveses, encontrados no nosso plano terrestre de expiação e provas em cima dele para que aquilo de alguma forma não ocorresse, para que aquela missão, infelizmente, talvez não tivesse o seu sucesso, vamos colocar assim. Ainda mais 2 parágrafos eles colocam: nessa posição, o menos que pode acontecer, ou seja, o menos, a coisa menor que pode acontecer a quem ocupa, é ser tratado de louco e de charlatão. Ou seja, no mínimo, ele poderia ser tratado de louco e charlatão. Imagine o máximo, imagine as outras coisas a mais. Mas os espíritos colocaram da seguinte forma, já concluindo a mensagem dele: deixai que falem, deixai que pensem livremente. Tudo, exceto a felicidade eterna, dura pouco. Mas estávamos falando de uma vida de Kardec, afinal de contas, ele já tinha passado de uma certa idade e ele na realidade ia começar aquela missão já com uma idade um pouquinho mais avançada, mas aquilo já representaria praticamente toda a vida dele posterior. E o interessante é que justamente o que eles colocam é o seguinte: dura pouco.
Porque o que são poucos anos na nossa vida, no nosso período de encarnação? Ainda mais Kardec, para o período que ele tinha efetivamente de codificação da doutrina espírita, para a vida espiritual aquilo praticamente era muito pouco. Mas eles destacam, exceto a felicidade eterna. E para concluir essa mensagem dada para Kardec, eles colocaram assim: tudo vos será levado em conta, e ficais sabendo que, para ser feliz, é preciso que se haja contribuído para a felicidade dos pobres seres de que Deus povoou a vossa terra. Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência. É o precursor da felicidade celeste. Aqui 2 pontos que eles colocam muito interessantes para Kardec nessa missão, que é aquilo que nós sabemos, já lendo a doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação, fora do amor ao próximo, fora do amor ao semelhante, fora de levar a felicidade, como diz aqui a mensagem, aos pobres seres que Deus povoou a vossa terra. Se nós não fizermos, não cumprimos essa missão, infelizmente não teremos, ele não teria, chegar à condição de felicidade. E ele coloca um medidor, vamos supor, um indicador para Kardec poder medir isso. Ele colocou como sendo o seguinte: tranquila e serena a vossa consciência. Se a sua consciência estiver tranquila e serena, que você está caminhando no sentido de levar o amor e a caridade para alguém, nesse plano terrestre, isso já vai ser um precursor da sua felicidade. Ou seja, o que nós vemos nessa mensagem enviada para Kardec, mostrando para ele qual seria a missão? A missão de Kardec, que foi grandiosa, ela teria benefícios grandes, porém muitos desafios pela frente. O importante era a consciência tranquila de Kardec, a consciência de que o exercício na fé, no amor, na caridade estariam sendo cumpridos. Feita essa introdução, apresentando, claro que guardadas as devidas proporções por conta de uma missão grandiosa, mas aí vamos pensar, vamos refletir, e no caso, para nós que todas as missões, todas as encarnações têm um propósito, todas elas têm uma contribuição, todas elas têm uma importância para Deus que cuida de todas as suas criaturas, mas no nosso entendimento, muitas vezes, nos colocamos numa posição simples e até de menos importância, porque acreditamos, às vezes, que o nosso trato no lar, o nosso trato com uma tarefa que fazemos numa casa, numa instituição religiosa, numa instituição beneficente, o nosso trato no ambiente de trabalho, às vezes pode ser algo menor, mas às vezes não temos a dimensão de quanto aquilo pode vir a contribuir com alguém. São as nossas missões, são as nossas tarefas, nossas incumbências a que estamos colocados nesse plano encarnatório. E aí começamos a refletir o seguinte: se Kardec, para ele, foi colocado dessa forma, como seria para nós? E aí, aonde vem justamente o texto de Emmanuel, é aí onde ele se encaixa. E aí onde ele vem nos alertar justamente da questão de que, como ele colocou em sua temática, ele trata assim: ouvirás de certo. E ele comenta da seguinte forma, ele começa o texto já colocando a seguinte frase, que está no capítulo 15, no versículo 30 do Evangelho de Marcos, do qual teriam se dirigido a Jesus lá na cruz e teria sido dito a ele: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Imaginem, quem poderia falar, como se poderia falar para Jesus naquele momento? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. O que Kardec vem, o que Emmanuel vem trazer para a gente, já pensando em nos ajudar com as nossas tarefas, com os nossos trabalhos, com esse nosso planejamento reencarnatório, enfim, com as nossas missões, com aquilo que nós devemos cumprir nessa encarnação. E ele começa assim: se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás, de certo, as provocações do mal em todos os instantes de testemunho.
E ele já começa, ou seja, dando a perspectiva que nós devemos ter. Assim como Kardec vem incumbido numa grande missão de espalhar, de codificar a doutrina espírita, de alguma forma tratar, ou pelo menos buscar tratar o Evangelho de Jesus e nos trazer os esclarecimentos à luz dos Espíritos, nós, simplesmente na execução de nos empenharmos no bem, só isso, empenhar no bem na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, com o nosso próximo, com a nossa atividade, mas só se empenhar no bem, de tratar bem o semelhante. Ou seja, não precisa nem ser algo de uma missão que esteja muito além, ou seja, uma missão, enfim, de um espírito missionário, próprio seria o termo, mas se nós só estivermos inclinados no bem, o que ele diz? Ouvirás, de certo, provocações do mal em todos os instantes de testemunho. E não é o que acontece nas nossas vidas? Quantos que já passaram por uma determinada situação de procurar fazer o bem, se sensibilizar com uma determinada situação, em algum evento, alguma coisa, e receber uma crítica, receber um comentário de alguma forma que venha denegrir a atitude voltada ao bem? Mas para que você vai fazer isso? O que vão te dar de dor? O que vão te dar de volta em relação a isso? Vão zombar de você? Para que você está fazendo isso aí? Qual a necessidade? Eles não estão nem dando atenção. Mas aquele que está inclinado no bem não se preocupa com esse retorno ou com essas colocações. E é o que ele vai colocando assim. Ouvirás de certo essas provocações. E quais provocações? Ele dá alguns exemplos aqui. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? Não acontece conosco? Se estamos muitas vezes inclinados no bem, nossa fé, acreditando em Deus, mas às vezes pela nossa, por não estarmos numa condição ainda evoluída, às vezes ainda choramos um pouquinho o fardo dos nossos problemas. Ele coloca outra pergunta: de que serve a fé para o caminho de tanta dor? Ou seja, de acreditar, de ter fé em Deus, e às vezes sofrer por isso, por certas situações. Para que vale essa dor, esse sofrimento? Então, são questões que podem colocar para nós. Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Porque, afinal, ser médium não é algo diferenciado, sim um dom, uma possibilidade que se tem nessa encarnação de ter instrumentos de poder trazer uma comunicação, ser um meio entre o meio espiritual e o plano encarnado. Mas isso não faz um médium diferencial no que ele também não passe por momento de amargura como todos nós. E onde estão, como perguntariam, os espíritos protetores para te salvar nesse momento, já que és médium? Olha só quantas colocações eles falam assim. Emmanuel nos coloca como provocações do mal, nesse sentido. Se guardas confianças em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Não, eu estou com Jesus, então não vou ter... Mas eu tenho para os meus problemas, tenho obstáculos. Olha só que pergunta. Por fim, ele coloca uma última aqui. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Ou seja, se nós resumirmos as perguntas que foram colocadas aqui, muitas pessoas às vezes podem realmente, e infelizmente numa situação de não entendimento de certas atitudes voltadas no bem, de certos sofrimentos que nós passamos, de certas situações que nós vislumbramos e às vezes colocar em questionamento as nossas atitudes, nossos erros e nossas falhas. É curioso que outra vez, apenas uma questão ilustrativa, eu estava fazendo um estudo e justamente veio a questão: mas você está fazendo um estudo de determinado assunto do qual você erra? Sim, que bom que eu esteja fazendo esse estudo, porque assim eu vou tentar melhorar um pouquinho. E essa parte do texto, Emmanuel já vai concluindo da seguinte forma: registrarás interrogações como estas a cada passo.
Ou seja, aqui ele apenas ilustrou algumas, mas quantas e tantas são os questionamentos que nós passamos, alguns eu já até citei aqui, no nosso dia a dia, no sentido buscando fazer o bem. Ele continua: é necessário te reveres à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes da tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista na carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual elos tempos afora. Ou seja, o que nós precisamos fazer, e Emmanuel nos dá essa orientação, essa dica, de que nós, dentro dos nossos planejamentos, quando nós nos estivermos voltados ao bem, dentro das nossas possibilidades, recebemos crítica, o que ele nos orienta aqui é o seguinte: é nós nos focarmos naquilo que nos foi concedido como conhecimento. Nós que temos a oportunidade, já o entendimento de saber que o bem, a prática da caridade, ou seja, a caridade prática, praticada, exercitada, levando esse amor que Jesus nos ensinou, isso é que será o caminho da felicidade que nós vamos levar aos nossos irmãos e a nossa felicidade também. Ou seja, já o fato de estarmos cônscios dessa possibilidade de fazer a caridade levará naturalmente à felicidade. Já nos leva à condição e ao entendimento, a uma perspectiva de que esses princípios que nós temos, que são princípios da nossa fé, da nossa crença, daquilo que Jesus nos ensinou, nos movimentam dentro de um contexto que está fora daquilo que é no plano carnal. Ou seja, eu dei um exemplo há pouco: se nos criticam porque fazemos o bem, fulano não vai nem dar atenção a isso, para que você está fazendo isso? Mas a gente não está preocupado com o bem que nós estamos fazendo. Porque nós não estamos preocupados em benefícios, em retornos dentro da questão da carne unicamente. Porque aqui estamos encarnados, mas os louros do bem que nós fizermos vão ser recebidos sim. Mas ao desencarnarmos, pode até ser nesse processo, muitas vezes os benefícios já vêm agora, antes de desencarnarmos, porque na realidade quando nos movimentamos no bem, o bem vem ao nosso encontro. Já dizia Chico Xavier: o bem que fizeste será teu advogado em toda parte. Então aquilo que fizermos de bem em todo momento já virá para nós. E no momento em que estivermos livres e tivermos não mais nesse plano encarnado, será motivo da nossa felicidade. Ou seja, tudo o que fazemos é rumo ao burilamento espiritual que nos vai dar alegria, nos vai dar a felicidade que realmente é a felicidade que Deus confia a todos nós, dedica e que reserva para todos nós, vamos colocar dessa forma. Emmanuel ainda coloca o texto da seguinte forma antes dele concluir: ensinarás, como teu exemplo, que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Ou seja, se nós nos colocamos em situação numa determinada fé, não significa que isso nos vai trazer vantagens. O fato de nós frequentarmos religiosamente uma igreja, um templo, um centro espírita, vai fazer de nós melhores do que ninguém. Não vai nos colocar no primeiro lugar na fila quando desencarnarmos junto aos benefícios que Deus guarda para todos nós. Mas sim o trabalho redentor e o reforço na questão do amor e da caridade. Esse sim vai nos guardar na questão daquilo que é importante diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda que te custe mensuráveis sacrifícios. E assim Emmanuel vai dando outros exemplos nessa mensagem que ele vai trazendo para a gente. Porque desculparás todas as ofensas, elegerás na fraternidade a tua bandeira, conjugarás o verbo servir. O que Emmanuel vai colocando aqui nessa mensagem que ele traz para nós, em De certo ouvirás, é que precisamos realmente nos envidar esforços no trabalho, envidar esforços na busca da luz, envidar esforços de elevar a bandeira da fraternidade, mas não só
numa prática anônima, mas sim uma prática como exemplo, buscando levar esse exemplo para as pessoas que muitas vezes podem fazer isso, enfim, podem fazer críticas a todos nós. E ele vai concluir da seguinte forma: contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Essa conclusão de Emmanuel, e assim já vamos chegando à conclusão do nosso estudo, ela nos remonta aquilo que foi passado, guardado as devidas proporções, a Kardec com a missão. Com Kardec, os espíritos foram bem contundentes, porque ele passaria por situações, como foi lido naquele texto que está em Obras Póstumas, no qual, no mínimo, ele seria considerado alguma pessoa fora de si, alguma pessoa de alguma forma enlouquecido, ou seja, no mínimo o que ele seria era tratado de louco e charlatão. Olha como é que os espíritos assim colocaram para ele, né? Mas para nós, Emmanuel, ele vai até um pouco mais tranquilo, se o termo seria adequado colocar dessa forma. Porque para o exercício do semelhante apostolado, ou seja, se nós buscamos levar a paz, o amor e a caridade, se nós buscamos desempenhar nessa fé inabalável de levar o bem, de praticar o Evangelho de maneira anônima, de tentar, no mínimo, dentro das nossas limitações e condições, observar o máximo que pudermos, no tempo que pudermos, o Evangelho do Cristo, estaremos fadados, como diz Emmanuel aqui, ao assédio da incompreensão e do escárnio de muitos. E nós não seremos exceção, para concluir. Porque se Kardec passou por isso, se Cristo, que foi Cristo, o grande governador do nosso planeta, passou por isso, por que nós, pessoas simples, que estão lutando pelo seu dia a dia no crescimento da linha do progresso intelectual e moral, por que também não vamos passar por isso? Agora, diante dessa colocação, lembremos do seguinte: Deus está sempre conosco. Deus nos acolhe, Deus nos ampara e Deus não deixa nenhuma de suas criaturas abandonadas. Porque como está lá dito pelo Espírito da Verdade, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós somos herdeiros dos céus. Nós somos as virtudes dos céus, espíritos que povoam a terra. Então, para todos nós, Deus guarda um lugar muito carinhoso na felicidade maravilhosa que Ele prepara para todos nós. Que possamos lutar pela fé, pelo amor, pela caridade, sem receio nenhum. E deixe que eles falem como os Espíritos falaram para Kardec. Deixe que as pessoas critiquem no momento de levar amor e caridade. O importante é que a nossa consciência esteja focada nisso. Como disse os Espíritos, já será um caminho para a nossa felicidade. Aproveitando então, já encerrando o nosso estudo, que possamos agradecer a Deus, aos Espíritos de luz, ao Mestre Jesus, pela oportunidade de estudo que tivemos na noite de hoje, ou na tarde, ou enfim na manhã, quando nós estivermos assistindo, e que possamos lembrar desses ensinamentos e não esmorecer de forma alguma no trato, na condução, no amor em prol da caridade para com o próximo, para conosco mesmo, na busca da felicidade e do progresso do nosso mundo, do nosso planeta de expiações e provas e da nossa vida futura. Obrigado a todos, que possa ter sido útil para o nosso estudo, a nossa compreensão. Que assim seja.